Imagine isto, novembro de 1923. Você está em uma padaria em Berlim e o quadro de preços atrás do balcão mostra 200 bilhões de marcos por um único pão. Não 200 marcos, não 200 mil, mas 200 bilhões. A mulher à sua frente tira um carrinho de mão, não para carregar compras, mas para carregar dinheiro suficiente para pagar pelo leite. Quando você chega à frente da fila, o padeiro risca o preço e escreve 250 bilhões. O marco perdeu 30% do seu valor, enquanto você esperava na fila por 12 minutos. E isso não é ficção distópica. Esta foi a República de Weimar e aconteceu de novo e de novo. Venezuela, 2018. Uma caixa de ovos custava 7 milhões de bolívares. Zimbábue, 2008. Uma passagem de ônibus exigia uma nota de 100 trilhões de dólares. E Líbano, 2023. A moeda perdeu 98% do seu valor em 4 anos, transformando médicos em indigentes da noite para o dia. Aqui está o que me tira o sono, não é se sua moeda falhará historicamente, é quando. A vida útil média de uma moeda fiduciária é de 27 anos. O dólar existe desde 1971. Faça as contas. Então, a pergunta que realmente importa é: quando as regras do dinheiro são reescritas da noite para o dia, o valor antigo? Analisei um século de autópsias econômicas, de Weimar à Venezuela, ao Líbano e ao Zimbábue e extraí a perícia financeira. Não teoria, não especulação, mas fato histórico. Ao final deste vídeo, você saberá quais 5 ativos sobreviveram quando impérios ruíram e quais evaporaram mais rápido do que uma moeda em hiperinflação. Fique comigo. Antes de mergulharmos, entenda isto: o colapso da moeda segue um padrão. É matematicamente previsível. Estágio 1. O governo gasta mais do que arrecada. Estágio 2. Ele imprime dinheiro para cobrir a lacuna. Estágio 3. A moeda começa a perder poder de compra. Estágio 4. As pessoas fogem para alternativas, que estágio 5. Colapso completo todas as vezes. A Alemanha passou de 320 marcos por dólar em meados de 1922 para 4,2 trilhões de marcos por dólar em novembro de 1923. Isso é uma perda de 98% em 18 meses. O bolívar da Venezuela passou de 10 por dólar para mais de 1 milhão por dólar em uma década. A libra do Líbano colapsou de 1.500 por dólar para 89 mil em 4 anos. Mesmo padrão, mesmas etapas, mesmo resultado. Então, o que sobreviveu? Deixa-me mostrar. O número 1 é o mais óbvio e ainda assim é o que a maioria das pessoas ainda não possui. Metais preciosos. Ouro, prata, os ativos que os governos não podem imprimir e os bancos centrais não podem desvalorizar. Aqui está a matemática brutal. Durante o colapso de Weimar, se você possuía marcos em papel, perdeu tudo. 100% de aniquilação total. Se você possuía ouro, manteve o poder de compra inteiramente. Uma onça de ouro comprava a mesma cesta de bens antes, durante e depois da hiperinflação. A moeda mudou, o ouro não. Mesmo padrão. Zimbábue, quando o regime de Mugabe imprimiu a nota de 100 trilhões de dólares, qualquer um que possuísse ouro estava protegido. O mesmo na Venezuela. Enquanto os bolívares se tornavam sem valor, o ouro mantinha seu valor. E estamos vendo isso agora na Turquia, no final de 2024. Dados mostram que as contas de depósito de ouro em bancos turcos aumentaram de 1,36 trilhões de liras para 2,72 trilhões de liras em um único trimestre. Isso é uma duplicação em 3 meses. Porque os turcos veem o padrão de inflação descontrolada e desvalorização da moeda, eles estão fugindo para o único ativo que sobreviveu a todos os colapsos na história humana. Aqui está o que os críticos do ouros ou perdem. O ouro não precisa fazer nada, não precisa de lucros, não precisa de dividendos. Sua função inteira é não ser desvalorizado. Quando a oferta de moeda fiduciária explode, o poder de compra de cada unidade colapsa. A oferta de ouro não pode ser expandida arbitrariamente, então ele se torna relativamente mais valioso por padrão. Durante a crise financeira de 2008, o ouro inicialmente despencou, caindo fortemente à medida que a liquidez congelou.
Mas uma vez que a poeira baixou, ele subiu 166% em menos de 3 anos. A prata se saiu ainda melhor, 448%. Durante a estagflação dos anos 70, o ouro caiu quase 50% em meados da década, depois atingiu o fundo do poço em 1976. Ele disparou 440% nos 3 anos seguintes. O reconhecimento de padrões é verificado e inegável. O mecanismo é brutal. Simples. Metais preciosos são um seguro contra a falha do sistema monetário, não um seguro de especulação. Você os mantém porque eles não fazem nada além de preservar o poder de compra, quando todo o resto queima. Número 2, moedas estrangeiras fortes. Quando sua moeda doméstica está morrendo, a válvula de escape é ter o dinheiro estável de outra pessoa. Deixe-me levá-lo a Beirute, outubro de 2019. Você é enfermeira. Você economizou $50 mil em sua conta bancária ao longo de uma década de trabalho. A libra libanesa está atrelada a 507 por dólar e tem sido assim desde 1997, sólida como rocha por 22 anos. Então, a paridade se rompe, agosto de 2019. A taxa do mercado negro atinge 1.600 em abril de 2020, 3.000 em março de 2021 e projeta-se que chegue a 14.000 até 2025. A taxa oficial é de 89 mil libras por dólar. Seus $50 mil em poupanças denominadas em libras agora valem $1.000. Você perdeu 98% do seu poder de compra, enquanto o número nominal em sua conta permaneceu o mesmo. Mas aqui está o ponto crucial. Sua colega, outra enfermeira, manteve suas economias em dólares americanos fisicamente em dinheiro fora do sistema bancário. Ela manteve 100% do seu poder de compra, não porque o dólar fosse mágico, ela poderia ter usado francos suíços ou euros, mas porque ela possuía uma moeda que não estava em colapso. Este padrão se repete em todos os lugares. No Zimbábue, a economia se dolarizou antes que o governo o tornasse oficial. As pessoas abandonaram completamente o dólar do Zimbábue e começaram a usar dólares americanos para transações. El Salvador fez o mesmo em 2000, após uma crise financeira em 2001. O Panamá está dolarizado desde 1904. Na Venezuela, agora, os venezuelanos usam dólares para grandes compras, embora o bolívar ainda seja tecnicamente moeda legal. Na Argentina, você compra imóveis em dólares, não em pesos. No Camboja, os caixas eletrônicos dispensam dólares americanos, não reais. Esta não é uma escolha política, é um mecanismo de sobrevivência quando a moeda doméstica falha. Pessoas racionais mudam para uma moeda estrangeira estável. O governo pode impor o que quiser, as pessoas votam com suas carteiras. A lição é clara: o acesso à moeda estrangeira durante uma crise é proteção completa. Uma pessoa que possuía dólares durante o colapso libanês manteve sua riqueza. Uma pessoa que possuía libras perdeu 98%. Isso não é volatilidade de mercado. Essa é a diferença entre sobrevivência e aniquilação. O número 3 é contraintuitivo e separa as pessoas que entendem o colapso da moeda daquelas que não entendem as ações produtivas. As ações são propriedade em empresas reais com ativos reais. Isto é o que deixa as pessoas de queixo caído. A Bolsa de Valores da Venezuela subiu mais de 3.400% em 2024. A Bolsa de Valores de Caracas disparou de 2.082 pontos para mais de 6.000 em 9 dias de negociação em janeiro de 2026. As ações individuais subiram parabolicamente. Mercantil Serviços Financeiros subiu 200%, CanTV subiu 219%, Banco Provincial subiu 171%. Poderá pensar, espere, a economia está a colapsar e as ações estão a disparar? Isso não faz sentido? Errado. Faz todo o sentido assim que se compreende. Uma ação não é um pedaço de papel. É a propriedade de ativos reais, fábricas, equipamentos, inventário, terrenos. Quando a moeda colapsa, o preço nominal desses ativos sobe para igualar a inflação, porque os próprios ativos não desapareceram. Imagine uma empresa de manufatura na ilha da Venezuela com um valor de $100 milhões em capacidade produtiva real. Quando a taxa de câmbio passa de 10 bolívares por dólar para 30 bolívares por dólar,
O preço das ações sobe de 1 bilhão de bolívares para 3 bilhões de bolívares. Não porque a empresa se tornou mais valiosa, mas porque são necessários mais bolívares para igualar o mesmo valor em dólares. Mas aqui está a distinção crítica que a maioria das pessoas não percebe. Nem todas as ações sobrevivem igualmente. Apenas empresas com fluxos de receita diversificados, afastados da economia resida em colapso, mantêm ter valor real. Uma empresa que obtém 100% da receita em bolívares vê a sua rentabilidade real colapsar, mesmo que o seu preço nominal das ações suba, porque tem de converter bolívares sem valor de volta para dólares para comprar insumos estrangeiros. Pelo contrário, uma empresa que exporta 50% da produção recebe receitas em dólares diretamente. Acredita-se que os seus custos diminuem em termos reais, enquanto as receitas em dólares permanecem estáveis. A rentabilidade real melhora durante a desvalorização. Para os acionistas, isto torna-se uma verdadeira proteção contra a inflação. Pesquisas sobre a crise latino-americana de 1982, a crise do peso mexicano de 1994 e o colapso asiático de 1998 confirmam isto. Investidores diretos que operavam instalações de manufatura e que puderam redirecionar as vendas dos mercados locais para os mercados de exportação sobreviveram e prosperaram. Outras formas de investimento caíram em território negativo. A chave era a capacidade de exportação. Então, a lição: ações produtivas com fluxos de receita internacionais não são apenas sobreviventes, são beneficiárias do colapso da moeda. Mas as empresas apenas domésticas, elas ardem com a moeda. Uma pausa rápida. Se está a perceber que tudo o que pensava saber sobre segurança econômica está errado, clique no botão de subscrever. Este canal é de perícia financeira. Eu mostro-lhe a autópsia para que veja os padrões antes que se repitam. É gratuito, ao contrário da literacia financeira num sistema concebido para o manter ignorante. Agora, de volta aos ativos que sobrevivem quando o dinheiro morre. Número 4, bens de consumo e bens de troca. Quando o sistema monetário formal falha completamente, a atividade econômica não para. Ela se reorganiza em torno de diferentes meios de troca. A Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. O Reichsmark era tão sem valor que foi efetivamente abandonado. As pessoas trocavam bens por cigarros, carvão e batatas. Os cigarros tornaram-se particularmente proeminentes como uma moeda temporária. Soldados americanos compravam cigarros em lojas de câmbio do exército por centavos e os trocavam com alemães por bens e serviços que valiam exponencialmente mais. Porque cigarros, maços padronizados, facilmente divisíveis, não perecíveis, leves e amplamente aceitos. Eles tinham todas as propriedades do dinheiro, exceto uma: um governo não os emitia. Mercados negros perto de estações de trem em grandes cidades alemãs operavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, trocando de tudo desde passagens de trem a documentos falsificados com cigarros como meio de troca. Aqui está a prova econômica quando grandes atrasos de pacotes da Cruz Vermelha chegavam aos campos de prisioneiros de guerra, às vezes injetando centenas de milhares de cigarros na oferta monetária do campo de uma só vez, isso causava inflação nos preços dos cigarros. O mesmo mecanismo da expansão da moeda fiduciária, mais cigarros perseguindo os mesmos bens, equivale a preços mais altos de cigarros. Avançando para a Venezuela de 2018, à medida que o bolívar se tornou sem valor, os venezuelanos se engajaram na troca. Pescadores trocavam sua pesca por farinha apenas para alimentar seus filhos. Itens que mantinham valor incluíam suprimentos médicos, alimentos, água, combustível, baterias, fluido de isqueiro e ferramentas básicas. Qualquer coisa com valor de consumo imediato ou que permitisse funções essenciais. Durante interrupções na cadeia de suprimentos, até mesmo papel higiênico, sabão e lenços umedecidos tornaram-se valiosos não para conforto, mas para a saúde. Manter-se limpo previne infecções. Espalhado durante falhas sistêmicas, mas aqui está a limitação. Bens de consumo são consumidos.
Eles não podem servir como reservas de valor de longo prazo. Você não pode construir um portfólio com aspirina e baterias. Eles são táticos, não estratégicos. A alocação ideal é uma pequena porção em necessidades físicas para valor de troca imediato durante fases agudas de crise. Mas a maior parte da riqueza deve estar em ativos que não evaporam quando usados. Número 5. Terra agrícola. A reserva de valor imóvel que produz a única coisa sem a qual os humanos não podem viver: comida. Durante a Grande Depressão, os agricultores tinham vantagens de sobrevivência sobre os moradores urbanos que eram nítidas e inegáveis. Famílias agrícolas cultivavam hortas, enlatavam frutas de pomares, tinham leite e creme de gado leiteiro e galinhas para carne e ovos. Eles podiam viver sem roupas novas e bens de consumo, mas enfrentavam uma restrição brutal. Eles ainda tinham que pagar impostos e dívidas aos bancos em dinheiro. Essa dinâmica se repete em todo o colapso moderno. Venezuela. Aqueles que possuíam terras agrícolas mantiveram a capacidade de produzir alimentos independentemente das flutuações da moeda. Aqueles que possuíam imóveis comerciais urbanos enfrentaram inquilinos que não podiam pagar o aluguel. Em termos significativos, a terra produz calorias e imóveis urbanos produzem aluguel denominado em moeda em colapso. Calorias vencem e isso é crítico. A terra agrícola tem vulnerabilidades graves. Primeiro, é totalmente ilíquida. Você não pode movê-la, você não pode vendê-la rapidamente. Se as circunstâncias políticas se deteriorarem e a propriedade se tornar insegura, você está preso. Zimbábue de 2000. O programa de confisco de terras de Mugabe simplesmente revogou os direitos de propriedade dos agricultores comerciais por decreto. As fazendas foram redistribuídas sem compensação. Operações sofisticadas foram destruídas. A produção agrícola caiu 60% ao longo de uma década. O valor agregado da fazenda diminuiu em 75% apenas entre 2000 e 2001, segundo a vulnerabilidade tributação. Uma pessoa que possui imóveis comerciais urbanos numa moeda em colapso pode ser forçada a vender por uma fração do valor anterior apenas para conseguir dinheiro para impostos sobre a propriedade. A terra não pode esconder-se. Os governos sabem onde ela está e podem tributá-la até ao esquecimento. Terceiro, terras agrícolas que produzem culturas de exportação são superiores a terras que produzem apenas para consumo doméstico. As culturas de exportação são vendidas por moeda estável. As culturas domésticas são vendidas por moeda local em colapso. Portanto, possua terras que sejam produtivas e capazes de gerar receita de exportação, localizadas fora da jurisdição da moeda em colapso ou detidas através de uma estrutura corporativa que proteja contra apreensão ou tributação direta. As terras agrícolas mantêm valor fundamental através da sua capacidade de produzir alimentos, mas são menos líquidas e mais vulneráveis à interferência governamental do que metais preciosos ou ações portáteis. Agora, vamos falar sobre o que vai a zero, porque entender o que falha é tão importante quanto saber o que sobrevive. Número 1, com distinção. Títulos de rendimento fixo denominados na moeda em colapso. Obrigações, títulos do tesouro, qualquer coisa em que seja credor de um Estado falido, como na Alemanha de Weimar. Os detentores de obrigações que possuíam títulos do governo em marcos viram o seu investimento tornar-se sem valor, à medida que os marcos usados para pagar juros e capital evaporavam. Na Argentina, em 2001, os detentores de obrigações viram o valor nominal cortado em 70% na reestruturação da dívida. Mesmo este valor reduzido só pôde ser cobrado após anos de batalhas legais. O problema fundamental com os títulos de rendimento fixo é que eles são uma reivindicação contra a própria moeda em colapso. Quando a moeda colapsa, a reivindicação torna-se sem valor. Isto não é uma falha de mercado, é uma consequência lógica. Contas poupança em moeda doméstica mantidas em sistemas bancários falidos, como os depósitos libaneses denominados em libras, perderam mais de 95% do valor. À medida que a libra desvalorizou de 1.500 por dólar para 89.000 por dólar até 2025. Clientes bancários que colocaram poupanças em depósitos em libras em 2019 retiveram 2% do poder de compra original até 2024.
O valor nominal permaneceu o mesmo, mas o valor desapareceu. A história é inequívoca. Ser credor de um Estado falido é o caminho mais rápido para 100% de destruição de riqueza. Então, onde estamos a ver estes sinais de alerta agora? Porque o reconhecimento de padrões só importa se conseguir identificar a configuração antes que ela se execute. Uma crise financeira desastrosa devido à falta de liquidez de caixa. Mais de 70% das reservas monetárias diminuíram devido a restrições bancárias sobre levantamentos. O dinar desvalorizou de 190 por dólar para taxas não oficiais, que se aproximam de 1.750. Desconfiança pública nos bancos. Contrabando de moeda através das fronteiras. Este é um comportamento de fase 3 Turquia. As contas de depósito de ouro mais do que duplicaram no único trimestre à medida que os cidadãos fugiam para metais preciosos, inflação descontrolada, desvalorização da moeda. Este é um comportamento de fase 4. A substituição de moeda começou. Líbano, 98% de colapso da moeda já executado. Sistema bancário tecnicamente insolvente. Esta é a fase 5, falha completa. E depois há o elefante na sala, os Estados Unidos com 38 bilhões de dólares em dívida. A relação dívida-PIB a expandir-se de forma insustentável. Os pagamentos de juros da dívida nacional são agora mais elevados do que os gastos militares. A quota do dólar nas reservas cambiais globais caiu de 80% em meados da década de 1900 e 70% para 65% atualmente. Este é o mesmo caminho que a libra esterlina britânica percorreu durante o seu declínio como moeda de reserva mundial em 1913. Em 1913, a Grã-Bretanha era o maior credor do mundo. Em 40 anos, tornou-se um devedor líquido e o dólar substituiu a libra esterlina. O padrão é visível se estiver disposto a olhar. Então, aqui está a verdade brutal. O colapso da moeda não é hipotético, é a norma histórica. A moeda fiduciária média dura 27 anos. 99% de todas as moedas que alguma vez existiram já não existem. A questão não é se a sua moeda vai falhar. A questão é se terá posicionado para sobreviver quando isso acontecer. Os 5 ativos que sobreviveram a todos os colapsos desde 1923. 1. Metais preciosos, a reserva universal de valor. 2. Moedas fortes estrangeiras, a válvula de escape. 3. Ações produtivas com receita de exportação. Os beneficiários da desvalorização são os bens de consumo e de troca, a liquidez tática quando os sistemas congelam, a terra agrícola, a caloria. Os ativos que foram a zero foram os títulos de rendimento fixo em moeda doméstica, o crédito para aniquilar as contas poupança em moeda em colapso, a aniquilação do poder de compra. A lição não é abandonar os ativos domésticos por completo, não é tornar-se um prepper apocalíptico a acumular ouro num bunker. A lição é que a verdadeira diversificação exige a posse de diferentes formas de valor que respondam de forma diferente à falha do sistema monetário. Uma carteira que consiste inteiramente em ações de um único país enfrenta um risco catastrófico se esse país sofrer um colapso monetário. Uma carteira que consiste inteiramente em obrigações denominadas numa moeda em colapso será destruída. Uma carteira genuinamente diversificada inclui exposição a metais preciosos, como seguro, ativos em moeda estrangeira para proteger contra o risco específico da moeda, ações produtivas com fluxos de receita internacionais e, possivelmente, ativos reais em jurisdições estáveis. Sinais de alerta contemporâneos no Iraque, Turquia, Líbano sugerem que as crises monetárias continuam a ser uma possibilidade real. O dólar americano permanece estável, mas o registro histórico fornece evidências abundantes de que este estatuto não pode ser dado como garantido indefinidamente. A abordagem mais prudente não é entrar em pânico, é reconhecer o padrão e posicionar-se em conformidade. A diversificação eficiente entre diferentes classes de ativos e jurisdições significa que nenhum cenário de falha único pode destruir o poder de compra por completo. A história tem as respostas, basta estar disposto a olhar para a autópsia.
Antes de se tornar o próximo estudo de caso, se esta análise forense lhe deu uma nova perspectiva para entender o risco econômico, clique em subscrever. E deixe um emoji de helicóptero nos comentários se já se assiste a posicionar para o que está por vir. Leia cada um deles e lembre-se, o padrão é matemático e previsível. A única questão é se o verá a chegar ou se estará na fila da padaria a perguntar-se como o pão custou 200 mil milhões de marcos. Obrigado por assistir. Agora vá diversificar antes que seja forçado a fazê-lo.